E, gente, vamos compartilhar um pouquinho da palavra aqui, a palavra do Senhor. Quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Eu estava pensando, antes de vir para cá, o que eu podia compartilhar com você. E eu quero trazer para você alguns conselhos, né? Nós temos 4 programas durante essa semana. Eu quero trazer para você alguns conselhos de como fazer a sua semana ser uma semana melhor. Tem gente que já acorda na segunda-feira e fala assim, nossa, essa semana vai ser terrível, ou semana do cão, ou semana difícil. Não, é a gente que escolhe como é que vai ser a nossa semana. Nossa semana não precisa ser o resultado dos nossos problemas, a nossa segunda-feira não precisa ser o resultado das situações, não, a nossa segunda-feira pode ser uma segunda-feira boa e a palavra de Deus nos oferece conselhos e princípios que a gente pode colocar em prática na nossa vida para que a nossa semana seja melhor. E o primeiro conselho que eu queria deixar com você essa semana é: mande a ansiedade embora e passe a pensar em coisas boas. É isso mesmo, olha só, mande a ansiedade embora e comece a pensar em coisas boas. Esse conselho está aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, você já conhece o texto: não andem ansiosos de coisa alguma, antes as necessidades de vocês sejam apresentadas a Deus com toda oração, súplica, ações de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, que isso ocupe o vosso pensamento. Então o conselho de Paulo é muito simples. Paulo diz, não se deixe vencer pela ansiedade. E é muito interessante porque Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, ela tem alguns processos na nossa vida. A ansiedade normalmente começa com um pensamento que invade a nossa mente e daqui a pouco aquele pensamento começa a ocupar mais a nossa mente, começa a ocupar mais o nosso coração e quando a gente se percebe, a gente já está completamente envolvido com aquele pensamento. Eu gosto de ilustrar isso tomando como exemplo o exemplo de uma mãe, né? A mãe está acostumada ao filho sempre chegar naquele mesmo horário, por volta de 11 horas depois da faculdade, e aí chega um dia que o filho não chega, dá 11h10, dá 11h15, o filho não chega, e ela começa a pensar, meu filho deve ter perdido o ônibus, meu filho deve ter tido algum problema no transporte e tal. Aí dá 11h30, ela resolve ligar no telefone do filho, no celular, liga e o telefone está desligado. Aí ela já começa a pensar, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí ela já começa a ficar preocupada. Aí começa a pensar, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Será que ele foi assaltado? Será que teve algum problema? Ela já começa a pensar. Da 11h45 o menino não chegou, aí ela já começa a sair, alguém pegou meu filho. Aí aconteceu alguma coisa. Aí ela pega o telefone, já quer ligar para a polícia, já quer acionar outras pessoas, ela começa a ficar desesperada. E aí daqui a um pouco o menino entra e não aconteceu nada, houve apenas um imprevisto. Mas é o ciclo da ansiedade. A ansiedade começa a fazer com que a gente pense em coisas e em possibilidades tão negativas que a gente não consegue mais raciocinar direito. A ansiedade, ela rouba a nossa capacidade de pensar. Mas Paulo disse que quando a gente ora, quando a gente coloca as nossas ansiedades diante de Deus, então a nossa mente fica livre, o nosso coração fica livre para poder pensar de novo, pensar em coisas boas, puras, agradáveis, que tem louvor, que tem boa fama, para isso ocupar o nosso pensamento. Então o meu conselho para você nessa segunda-feira, que você está aí, ó, segunda-feira, semana começando, batidão, comendo solto, meu conselho para você é, apresente suas necessidades diante de Deus. Quais são os seus problemas para essa semana? Talvez você é empresário, está me assistindo, tem um monte de duplicata para pagar, tem contas para pagar, ou você é um pai de família, um funcionário público, eu não sei, mas você tem um monte de problema para resolver essa semana. Talvez você já está saindo de casa, né? Já saiu de casa hoje pensando assim, meu Deus, tem o trânsito, tem isso, tem aquilo, pensando nesse tanto de coisa. E a sua mente começou a ser tomada pela ansiedade, começou a ser tomada por esse monte de preocupação. Meu conselho para você é, para 5 minutos, para agora mesmo e começa a apresentar o que está te preocupando. Quais são os seus problemas? Quais são as situações que você está vivendo? Talvez você é um jovem, um estudante, está aí na última semana de prova, né? Essa semana, normalmente, última semana de prova, última semana de aula, e você está aí arrancando os cabelos porque não conseguiu a média durante o semestre todo e está desesperado agora para alcançar as notas que você precisa. Meu conselho para você, para tudo agora e ora, meu irmão. Apresenta diante de Deus, coração, súplica, ações de graças.
os seus problemas. Deixa a paz de Deus invadir o seu coração. E aí você vai poder pensar naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que tem louvor, naquilo que tem virtude. Isso então vai poder ocupar o seu pensamento, coisas que são excelentes. A minha dica para você essa semana, para você fazer a sua semana ser uma semana melhor pare de andar ansioso, entregue as suas ansiedades na mão de Deus e comece a pensar em coisas boas. Pare de andar ansioso e pense em coisas melhores. Olha, repete para você mesmo aí, põe a mão no seu coração aí agora, diga comigo, essa semana eu vou parar de andar ansioso e eu vou pensar em coisas melhores. Eu vou seguir esse conselho prático da palavra de Deus para fazer com que a minha semana seja uma semana melhor, seja uma semana excelente, seja uma semana cheia da graça, cheia da paz, cheia do favor de Deus. Não deixe as pressões da vida ficarem roubando a sua alegria não, sabe? Não deixe as pressões, os problemas ficarem tirando a sua felicidade, tirarem a sua paz, sabe? Tirar a sua esperança. Não, para com isso, cara. Pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, tem louvor, tem virtude. Isso vai ocupar o seu pensamento, sabe? Lembra dessa grande frase, sabe? Nós temos um grande Deus e não temos grandes problemas. Nós temos que dizer para os nossos problemas que nós temos um grande Deus. Ao invés de dizermos para Deus que nós temos grandes problemas, vamos dizer para os nossos problemas que nós temos um grande Deus, ok? Então fica aí essa dica para você. Nós estamos quase aqui encerrando o programa. Quero convidar você a ficar aí. Nós não vamos encerrar sem louvor. A gente sempre termina aqui cantando uma canção maravilhosa. Quero convidar você, mas antes, deixa eu desejar com você uma palavra de oração. Pai, alcance essas pessoas que estão em casa, trazendo paz, alegria, alento, refrigério a esses corações agora. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus.